Mas nessa época de um vazio enorme e superficialidade enorme, falar de livro, a gente parece até dinossauro, cara. Gente em extinção. Por isso que é importante estar falando desses clássicos aqui para resgatar um pouquinho. E é claro, Fael, uma live como essa, um bate-papo como esse, não vai ser apreciado por 1 milhão de pessoas. O propósito não é esse. Estamos falando para outros estudantes espirituais de várias áreas. Pode ser uma contribuição muito boa para outros iguais a gente, que estudam a parte espiritual de forma aberta. Eu acredito que vai chegar a 1 milhão de pessoas. Você que está aí pode compartilhar com outras pessoas que estão chegando nessa caminhada. Pô, se chegar a 1 milhão de pessoas, a gente fica super feliz, né? Porque aí a mensagem foi passada. Vou levar umas 3, 4 vidas fazendo podcast aqui até chegar em 1 milhão. Vamos marcar essa meta, hein, pessoal? Um dia vai chegar a 1 milhão. Essa entrevista aqui, hein? Você faz parte disso. Olha, e a Gabi que está ali na produção hoje, cara, vai reencarnar mais vezes para fazer isso, viu? Vai, em todas as reencarnações ela vai estar contribuindo aqui com o grupo. Quem mandou fazer besteira lá atrás com o Fael? Agora tem que vir aqui, ó, acertar o karma fazendo o programa. Tem que ficar aqui trazendo boas mensagens para reequilibrar tudo isso, né? Mas é bom, é melhor estar aqui fazendo isso do que mais besteira, né? Que é o mais provável, né? Cara, ainda bem que a gente está tendo a parte espiritual na nossa vida para iluminar. Porque se deixar, cara, o ego da gente atropela a gente mesmo. É verdade, é verdade. Pelo menos um pouquinho a gente está aí conseguindo Cara, subir, isso aí é uma melhoria fantástica. A chance de estar encarnado na Terra, ainda ter acesso e gostar dessa parte espiritual é uma bênção. Muito bom. Esse daqui é uma tradução do Fernando Pessoa, né? A Luz sobre o Caminho da Mabel Collins. Essa tradução é do Fernando Pessoa. A Mabel Collins também era da Sociedade Teosófica, depois se afastou. E é muito polêmica, porque dizem que ela foi afastada porque ela tinha dons mediúnicos que não eram tolerados na teosofia. Não sei se é verdadeiro isso. São rumores. Finalzinho do século XIX, ela publica esse livro, que foi traduzido depois, no século XX, pela editora Pensamento, como Luz no Caminho. A editora Adna relançou com a tradução mais correta, Luz sobre o Caminho. É uma série de preceitos de um estudante espiritual numa senda espiritual. O livro é inspirado, é um clássico também internacional. Ainda bem que a Adna reeditou com capa dura, papel especial. Agora eu vou contar coisas de bastidores. Dizem que ela, Mabel Collins, tinha muitas saídas do corpo. Por volta de 1912, 13, ela lançou um livro chamado, 1915, eu acho, um livro chamado O Despertar, onde ela narra as saídas do corpo dela em tempos astrais. Ficou um comentário de que tudo que está nesse livro aqui não foi dela, ela captou de um mentor espiritual, que dizem que é o Hilarion. Que dizem que o Hilarion pegou de uma fonte mais alta. Não sabemos. O que eu sei, o resultado final, que é o livro, é uma inspiração para estudantes espirituais. Tem sentido, porque ele é considerado um dos mestres ascensionados ali, Então, né, que são citados, né, e tem ligação com a teosofia. E o mais legal, o livro não tem essa pegada da Fraternidade Branca, ele é um livro em aberto. Em aberto. E o que é bem interessante também, todos esses estudos, ocultistas ou não, eles colocam algo fundamental, que é a conexão da mente do indivíduo para que dê vida a um processo alquímico, hermético, magístico, como queiram dizer. Em muitos deles existe também a prática da clarividência. Sim. E exercícios que também direcionam para que a pessoa possa ter uma percepção melhor. Só que existem paradigmas no caso da clarividência. A gente vai falar sobre uma obra relacionada a isso. Aliás, acho que tem duas aqui. Não. É que a gente citou clarividência no livro do Franz Bardon. Tá? Esse aqui que tem práticas de clarividência. Tem práticas de clarividência, clareaudiência. Também, né? E saídas do corpo também. Saídas do corpo. Só que, às vezes, as pessoas querem ir direto para essa prática da clarividência. Isso é um erro, cara. Fael, uma pessoa que tiver medo do invisível não deve haver clarividência. Ela vai ver e vai correr. A maioria não tem responsabilidade. E outra, você não vai ver só coisa boa morando num planeta como a Terra, com a humanidade do jeito que é. Você vai ver coisa pesada. Se não tiver uma infraestrutura e maturidade para você conviver com o que vai ver,
é melhor não ver nada. É melhor primeiro estudar, se preparar, para com conhecimento você poder abrir essa capacidade. Essa capacidade é uma dúvida que muitas pessoas têm. Inclusive, já conversei com o Cabral sobre isso, com outras pessoas que são sérias, né? O Cabral é muito sério. E a capacidade da abertura da clarividência é um ponto. E a capacidade do controle, por exemplo, fechar no momento adequado. Trabalhar a clarividência quando ela for necessária. Você está num trabalho espiritual legal, você está dirigindo? Não. Você está no teu trabalho, precisa focar no teu trabalho. Então, clarividência aberta o tempo inteiro, ela tira o pé no chão e você enlouquece, porque mistura realidades. Mas mesmo assim, por exemplo, a tua sensibilidade ela é bem alta e é recomendado que você tenha certo cuidado em relação a algumas atividades, né? Sim. Quanto maior a sensibilidade, Fael, maior ancoragem no plano físico você tem que ter. Senão você abstrai para o lado de lá e perde a realidade, não consegue mais viver aqui. E o legal, ponto de equilíbrio. Aumenta a tua consciência, mas aumenta a tua humanidade, equilibra as coisas, né? Posso ter uma expansão da consciência, depois tem que sair na feira, no banco, vai. E vá contente, com o mesmo nível que você teve lá. Então, isso às vezes é um pouco difícil. Quem tem clarividência e não consegue equilibrar ela, não deve dirigir, não deve operar máquinas. Cirurgião se lascou, que está vendo, ele precisa estar focado. Clarividência é boa para um sensitivo, um médium, alguém que desenvolve uma capacidade anímica para poder perceber as coisas e interagir. E às vezes a gente, antes de entrar num livro específico, observamos pessoas que são tratadas com remédio por conta de ter essa aptidão, né? E aí o remédio ele faz uma ação no cérebro. Acaba travando. Agora tem que olhar. Às vezes a pessoa está vendo muita coisa e não está interpretando direito, vai parecer que ela está louca, tá? Era clarividência. Agora, o contrário também é assim, uma pessoa com problema mental tratada como médium ou clarividente num grupo. Quer dizer, por isso cada caso é um caso, você tem que ter discernimento para saber filtrar. E aí a gente está falando sobre isso, por que eu dei essa introdução em relação ao assunto? Porque esse livro também é um livro prático, né? Sim, é um livro moderno, é o livro Clarividência, Teoria e Prática. Tem um livro do Leadbeater, que não está aqui, por isso eu não estou mostrando, chama-se Clarividência, publicado na década de 1910, mais ou menos, pelo Leadbeater. O livro é bom, dentro do âmbito da teosofia. Esse já é um livro moderno, do Rodolfo Medeiros. Rodrigo Medeiros, da Editares, que é uma editora ligada ao trabalho de conscienciologia na linha do Valdo Vieira. E o mais legal, o Rodrigo está usando uma linguagem mais aberta, não tão conscienciológica, que para quem gosta dessa abordagem, tudo bem, mas para a população, então ele fez uma coisa mais aberta. O livro eu recomendo muito, tem várias práticas, o autor é sério. É Editares, a editora, Clarividência, Teoria e Prática, do Rodrigo Medeiros. É um ótimo livro. E esse livro aqui, que nem a gente falou do Leadbeater, eu ainda prefiro essa linguagem aqui, viu? Que a linguagem do Leadbeater é 100 anos, cara, e não tem prática, mas a descrição dele é legal. Esse aqui tem a parte prática, é mais moderna. O ideal seria ler os dois. O do Leadbeater, esse um complementa o outro. E na sociedade atual, vamos dizer assim, quais seriam, eu estou falando com consciência, quais seriam as vantagens na sociedade atual de pessoas espiritualizadas e conscientes de exercitarem essa capacidade? Cara, você está mexendo com vários planos ao mesmo tempo, não é só o físico. Então, se você tem a clarividência, você começa a enxergar o ser humano não só como matéria. Você vai ver campos energéticos, aura, chakras, repercussões psíquicas, presenças extrafísicas, e isso contribui no teu desenvolvimento. Então, você trabalhando direitinho, com a percepção aberta e equilibrada, ela te ajuda a atravessar esses parâmetros bioenergéticos e extrafísicos. Enquanto que você trabalhando sem ver, você vai ter que ir na base intuitiva. É igual você dirigir com os faróis acesos, enxergando o caminho, e dirigir com um farol quebrado e a outra luz mais ou menos. Então, a clarividência são os faróis acesos, mas precisa ter um bom motorista para saber se guiar. Não basta só ver a pista. Você está dirigindo direito ao ver a pista?
Isso daí é algo super Não é só o fundamental. carro, é qual é a maturidade do motorista com os faróis acesos. Para que ele vai direcionar isso, né? E tem motorista que acende o farol alto para cegar o motorista que vem ao contrário. Quer dizer, alguém pode desenvolver clarividência e usar para o mal, se não tiver equilíbrio. Para o mal, para ameaçar, né? Sim. Para E outra, para subjugar. ver coisa dos outros e tentar chantagear, invadir privacidade alheia. Tudo isso gera efeito. Tudo que você fizer usando uma capacidade parapsíquica para fazer algo ruim, vai retornar para você na frente de outras formas. Eu não estou falando de ameaça, usar karma para ameaçar. Causa gera efeito, isso é uma lei da natureza. Tudo que você projetar, você vai encontrar o efeito à frente. É lei da natureza, não é uma coisa hindu, não é iniciática, é natureza. Igual a gravidade, a rotação da Terra. Causa gera efeito, é uma lei da natureza. E é bom você falar sobre isso, porque nesses livros aqui que a gente está falando, sempre tem essa citação da responsabilidade Sim. e do processo de interferência no livre-arbítrio alheio e tudo mais, né? Isso não é brincadeira mística, é tudo coisa muito séria para quem quer crescer. Que às vezes as pessoas fazem o seguinte: vou começar a mexer com energia, vou começar a fazer uma magia, vou começar a fazer não sei o quê. Só para ver o que vai dar. Isso aí tem consequência.